Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Taverna Tricolor, um Taverna Debate em alto nível, Taverna de final de ano. Para você que tá vendo, já é 1º de janeiro de 2021, que venham as mudanças. Feliz 2021 para todo mundo, feliz 2021, William! Opa, perdão. Tava engolindo. Peguei bem na hora, hein? Feliz ano novo para todo mundo, esperamos que seja um ano especial para o nosso time feminino, que finalmente invistam, não é o que está aparecendo, mas a gente tem esperança sempre. Feliz ano novo, Tiele. Muito bem-vindo ao Taverna. Feliz ano novo e tomara que esse ano seja muito melhor em tudo. Feliz ano novo e abraço para Ana Lu, que hoje não pode estar com a gente, mas a gente está mandando nosso abraço aqui para ela. A gente sabe que é por motivos de força maior. Infelizmente a Ana Lu não vai estar com a gente hoje, mas a gente vai tocar nós três aqui. O Lucas está na parte técnica, apesar de ele ficar no mudo sempre, né? Ele não fala com a gente aí durante o programa, mas tá lá mexendo em tudo, acompanhando, que é para que tudo saia tranquilo. Mais uma vez a gente está gravando aqui, né? Hoje, terça-feira, a gente está gravando pro programa de sexta, porque sexta-feira é feriado, a gente não vai estar aqui de novo, e dessa vez a Tiele não vai gravar vídeo depois também pro pós, né, Tiele? Muito obrigada por essa folga. Como é que foi pra ti gravar um vídeo, Tiele, dizendo que eu estava certo? Foi horrível, né? Porque no meio do Natal eu tive que parar o meu feriado pra dizer o André estava certo, olha. Mas enfim, deu tudo certo. E que bom que estava certo, né? Eu preferia até que, inclusive depois eu fiquei pensando que eu falei, poderia ter sido 2-0 o placar, mas eu me dei conta que eu chutei 2-1, né? E seria horrível igual, porque daí teria o gol deles aqui. Então o teu placar mas a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, né? Ah, não tem? Não. É que nem 1-0, seria que nem 1-0. Não, eu achei que na semi tivesse, que nem na Libertadores. Mas viajei, então. É muito campeonato. Graças a Deus não tem mais essa palhaçada. Nós estávamos em 3 campeonatos, isso aí. Agora em menos um. Hoje a gente tá aqui com o nosso time desfalcado, mas eu confio no meu grupo, a gente vai fazer um bom programa hoje. E hoje, para fazer uma retrospectiva aí do ano do time feminino do Grêmio, que foi um ano, como a gente vai ver ao longo do programa aí, a gente tem alguns vídeos e alguns áudios para soltar, que o destaque foi um ano que a gente começou sem muita expectativa, se criou uma expectativa muito grande e acabou decepcionando um pouco. Foi um ano bom e ruim ao mesmo tempo para o time feminino do Grêmio. Quero começar aqui com o William hoje. William, a gente começou lá em fevereiro no Campeonato Brasileiro e o Grêmio começou bem, né? O Grêmio começou bem. O ano nosso, vamos dizer assim, se a gente voltar para a mesma época de 2019, nós estávamos acho que até mais apavorados que hoje com a direção, né? Porque foi um ano que a gente saíram 14 atletas do Grêmio de uma vez só. E aí nós entramos em janeiro, foi o janeiro inteiro e não se anunciava ninguém, não via ninguém. Praticamente as contratadas chegaram aqui, tipo, 2-3 semanas antes do primeiro jogo do Brasileiro. Eu até tava o jogo foi no Zequinha até, aí eu e a Tiele estávamos no estádio. Foi um jogo que a gente foi meio sem expectativa, assim, porque as gurias não estavam treinando, não tinham treinado muito tempo ainda. O Grêmio, para variar, sempre é o último time a voltar a treinar. Isso é uma coisa imperdoável. E ganhamos o jogo, né? 2 gols do Oliveira. E foi um jogo que teve temporal, que alagou o estádio, que o intervalo durou 45 minutos. Começou bem o ano pro time feminino do Grêmio. Tô feliz já. Já começou com tempestade, né, Tiele? Sim, uma tempestade assustadora até, porque ela já... Eu lembro, assim, né? Razoavelmente. Que foi, inclusive, demorou a voltar pro segundo tempo por conta dos efeitos da chuva, né? A gente imaginou que nem ia ter segundo tempo, que era um tempo muito feio, assim, tava rolando. Mas foi realmente um início de ano de criar expectativas, né? A gente não tinha muitas, mas nos motivou a criar algumas expectativas que foram sendo derrubadas também com a pandemia, com pós-pandemia, mas isso é outra história. O Grêmio começou o ano, como a gente disse, em fevereiro, jogando contra o Minas, Brasília, com uma vitória. Depois veio o jogo contra o Audax, mais uma vitória. E depois a derrota contra o Avaí Kinderman, fora de casa, por 1-0. Foi o mês de fevereiro do Grêmio com 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Saiu um saldo positivo, né? A gente saiu com um resultado
mais do que o esperado para uma equipe que vinha se formando no início do ano, né, William? Como tu comentou, o time se desmanchou no final de 2019 e ali em janeiro ainda a gente estava descobrindo quem seria o elenco do time do Grêmio. Algo que vem acontecendo já nesse final de ano aí, a gente está tendo uma movimentação bem grande no Grêmio, no futebol feminino, né? A gente teve naquelas duas primeiras contra o Audax lá, que é um time com tradição no feminino. A gente colocou 3-0 na casa delas, né? Com 2 gols da Marta e um do Edmila. Isso dói muito lembrar que a Marta saiu do clube. E aí depois contra o Kinderman, assim, o Kinderman já mostrando a força que tinha. Foi um jogo dificílimo. O Grêmio praticamente não passou do meio campo. A gente perdeu só de 1-0, porque a Andressa e a Analice tiveram um jogo espetacular. A Raíssa pegou pênalti naquele jogo. Então, aí depois veio o Santos, aqui já no começo de março, e contra o Santos já começou o jogo bem. Aí, numa bola alçada, a Jô Oliveira tentou cortar e acabou colocando contra. E aquilo ali abalou o time. O Grêmio começou a se perder, e depois, no segundo tempo, acabou saindo um gol do Santos, que selou a vitória. Mas o Grêmio jogou de igual contra o Santos aquele jogo. Foi lá no estádio do Vale, eu também estava lá. E infelizmente não deu. O Grêmio pelo menos um empate daquele jogo. E foi esse jogo que a torcida começou a sentir que dava para ir mais longe do que a gente esperava. Tipo, não só permanecer na Série A1, mas também avançar para a próxima fase. Foi a partir daí que a torcida começou a ter esperança. E Tchelle, para um time que veio da Série A2, estreando na Série A1 agora em 2020, no período pré-pandemia, onde a gente teve 5 jogos, 3 em fevereiro, 2 em março, o Grêmio saiu com um resultado muito positivo, né? Foram 3 vitórias e 2 derrotas. Para um time que não se esperava muito perder apenas para o Santos e para o Avaí Kinderman, é um resultado totalmente inesperado, que realmente se criou uma expectativa muito grande a partir daí, como o William disse, né? Sim, até por conta disso que o William ressaltou antes, né, delas voltarem aos treinos muito tarde, né, e eu acho que aí também a gente já pode ter uma medida de como as meninas individualmente fazem a diferença e fizeram esse ano inteiro, né, de como o esforço delas, o treino delas, o foco delas, né, individualmente, fez com que o Grêmio chegasse em oitavo, entre os 8 melhores do brasileiro, né. Então, acho que aí tem muito mérito das meninas individual, por esse início, por determinação delas mesmas, assim, tirando tudo que a gente sabe que teve errado. Eu acho que o principal a ressaltar é esse esforço individual das meninas, né, em prol do coletivo. William, a gente teve a pausa aí, então, por conta da pandemia. Foi um primeiro bom semestre, né? O Grêmio conseguiu fazer um ótimo, aliás. Pelo que se esperava, se criou a expectativa. Na volta da pandemia, o Grêmio continuou com uma boa preparação e demonstrou isso com mais bons resultados, né? Vencendo o Cruzeiro, Ferroviária e o Iranduba, uma sequência de 3 vitórias que levou o Grêmio lá em cima na tabela do campeonato, até chegar a derrota para o Corinthians, que foi um jogo que o Grêmio tentou se defender e teve algumas chances, inclusive, né? A questão da volta, assim, vale lembrar aquela entrevista da Carlinha pra gente, né, que ela exaltou como as gurias se cuidaram e treinaram durante a parada, que quando elas voltaram, mesmo o Grêmio sendo, como sempre, o último a voltar a treinar, né, porque a nossa direção de futebol é meio complicada. As gurias treinaram muito, então elas já voltaram no nível mais alto, que a Carla acabou não tendo muito trabalho, como ela mesma falou pra gente, em questão da preparação das gurias. A gente conseguiu a vitória lá contra o Cruzeiro, né, um jogo que foi pau a pau o jogo inteiro, com gol na finaleira da Marisa, assim, num bate-rebate dentro da área, a Marisa meteu o pé e fez o gol da vitória. Depois a vitória contra o Iranduba, que foi o jogo, até foi no CT lá da base, né. A questão do jogo contra o Corinthians, a gente sabe, né, ficou muito claro com o passar da temporada o quão o Corinthians está acima de todos os times, não é só da gente, é de todos os times. Eles são muito superiores a todos os times do Brasil hoje. Elas são muito superiores. Só que aquele jogo do Grêmio, a gente vai lembrar, foi o primeiro jogo que a gente transmitiu, ainda nem era taverna, né? A gente estava começando mesmo. O quanto o Grêmio teve chance de fazer um gol naquele jogo. A gente perdeu 3, 4 gols assim, que a gente podia ter feito e empatado aquele jogo. Mas foi naqueles primeiros jogos que a pardalice da Guzmão sobressaiu, né? Vale lembrar que ela usou a Isa, que é lateral direita, como lateral esquerda, e colocou a Bruna Flor como lateral direita.
aquilo ali... tudo bem, a gente teve o Corinthians atacar muito, mas ela recuou o time de uma maneira absurda que não deu chance nem do Grêmio tentar, né? Tipo, a gente teve e ficou provado que o Grêmio tinha qualidade para tentar fazer frente. A defesa do Corinthians não é... A defesa do Corinthians, eu vou comparar com aquele Barcelona do Guardiola. Não é que os zagueiros e as defensoras são extraordinárias, até são. Nós temos a Érica ali, não posso jamais falar mal da Érica, mas é muito porque a bola não chega lá. E elas estão tão desacostumadas a bola chegar lá que quando chega ela se atrapalha. E o Grêmio não aproveitou isso, né? Aí depois daquele jogo contra o Corinthians, a gente já teve o Grenal, que foi um jogo também pau a pau, e de novo, com o par da Alice e da Guzmão, a gente perdeu a chance de arrancar o empate do Inter. Pra mim, o pior jogo das derrotas, e aquelas 3 derrotas de sequência, foi o jogo contra o Flamengo. Porque o jogo contra o Flamengo a gente jogou muito bem, a gente fez um jogo superior ao Flamengo. Em 2 falhas individuais e defensoras nossas, a gente acabou perdendo por 2-0. Sem contar a arbitragem absurda que foi aquele jogo. O Flamengo bateu na gente o jogo inteiro. Um troço absurdo e ridículo. Até com a entrevista com a Ju Oliveira, lembra? Ela também comentou daquele jogo, que foi um jogo que doeu muito nelas, porque a arbitragem foi muito mal, tendenciosa. Eu não digo tendenciosa, eu acho que os caras são ruins mesmo. Não é porque eles queiram prejudicar o Grêmio, porque são ruins pra caralho. Mas esse jogo foi o que mais me deu, das 3 derrotas, eu vou dizer que... E o Grenal, porque... pela sequência de Grenais que a gente não ganha, mas porque a gente tinha plantel para ter feito um jogo melhor. E aproveitando um pouco disso, Thierry, dessa volta do Campeonato Brasileiro e o destaque do jogo contra o Corinthians, claro, foi ali que começou, como o William disse, a nossa sequência ali, a gente teve uma sequência de derrotas e muito por conta dessas mudanças da Patrícia Guzmão. Quero lembrar a escalação desse jogo contra o Corinthians, inclusive que o Grêmio começou com Raíssa, Isa, Analice e Andressa Pereira, Bruna Flor, Pribac, Marisa, Jane Tavares, Juliana Oliveira, Carol Lins e Karina. Quer dizer, o Grêmio foi para um jogo com praticamente 3 zagueiras, uma lateral, 2 volantes, uma meio campo e 3 atacantes. Quer dizer, o Grêmio ficou perdido em campo, não tinha exatamente uma formação, né? E nisso se tornou, acho que, uma bola de neve na sequência de jogos, com experimentos, mesmo tendo à disposição no banco jogadores que poderiam fazer as funções das quais a Patrícia Guzmão estava experimentando, né? Virou um grande experimento, né, o campeonato a partir daí, porque eu lembro desse jogo contra o Corinthians, eu estava assistindo com meu pai, que não costuma assistir futebol feminino, e ele ficou chocado de como o time estava lento. Ele disse, nossa, mas não tem meio de campo, não, a bola não vai pra frente, a gente só depende. E aí eu disse, ele que não tá acostumado, mais ou menos resumiu o que seria o resto do nosso campeonato, né? Se defendendo o tempo inteiro. E acho que realmente a troca de formação o tempo todo não contribui pra nada, né? Eu não vou criticar e só criticar a Patrícia Guzmão, mas é difícil de entender, né? Qual o planejamento dela. É muito complicado, assim, para o torcedor acompanhar o que ela busca exatamente, se é ter mais opções, se é saber se as meninas dão conta de jogar em todas as posições que ela imagina que elas possam jogar, né? É difícil entender. Por um jogo que, como o William ressaltou e tu traz bem, o Grêmio tinha condições, inclusive demonstrou, né, condições de vencer a partida. Eu quero relembrar também o banco que a gente tinha, pois no banco tinha a Yasmin, que entrou posteriormente no jogo, a Marta, atacante, a gente tinha a Gisele Agnes e a Gi, que terminou a temporada com a gente. A Gisele, lembrando, saiu antes do jogo das quartas de final contra o Corinthians, né, se transferiu para o Bahia. Quer dizer, nós tínhamos 2 laterais na reserva, a Isa foi jogar pelo lado esquerdo e a Bruna Flor foi jogar pelo lado direito. Quer dizer, uma outra... Com a Sinara no meio, zagueira, né? Vamos lembrar disso. A Sinara jogou no meio aquele jogo. Foi uma escalação que realmente não fez nenhuma não tinha uma justificativa, né? Uma justificativa para aquela escalação. Tipo, se no banco a gente tinha opções, por que aquele time começou? Eudmila no banco. Eudmila foi artilheira do Grêmio na temporada, né, William? Isso, a Eudmila fez 8 gols na temporada. Seguida da Marta e da Ju Oliveira. Aí tu vê, né? Das 3 artilheiras, 2 já saíram
E uma a gente não sabe se E uma fica. tá incerta. Sabe? É um absurdo. Isso é um absurdo. Então a gente vê esse momento do Grêmio, onde a gente chegou até ali em setembro, nesse 13 de setembro contra o Corinthians, uma derrota que foi por apenas 1-0, e depois a derrota no Grenal também por 1-0. Foi uma sequência de 3 derrotas que o Grêmio teve, depois de vir de um embalo, onde o time poderia ter terminado, como a gente ressaltou ao longo dessa reta final do campeonato, poderia ter terminado numa posição melhor, e nas quartas de final, que o Grêmio conseguiu chegar depois das quartas de final, vencendo Ponte Preta, empatando com São José e São Paulo, conseguiu chegar a um 8º lugar, passando inclusive pelo próprio Flamengo, que ganhou do Grêmio, né, durante a fase de pontos. O Grêmio conseguiu um excepcional ali, o 8º lugar, a gente exaltou bastante a entrega do grupo e a classificação, mas como a gente disse aqui no início, o Grêmio começou um ano que não se esperava muito, demonstrou que poderia ir mais longe, e quando chegou nesse ponto, começou a cair e decepcionou um pouco, né? Contigo, William. Ele só esqueceu de falar que tô aqui. É pra manter a ordem, né? Não, mas é exatamente isso, cara. O que a gente vê do ano foi justamente que a gente não tinha uma expectativa, daí, conforme os gringos foram jogando, a gente criou, e aí parece que a sensação que fica é que a Guzmão enterrou. Parece que eu pego no pé dela, mas eu pego no pé dela porque a gente sabe o plantel que a gente tem. A gente sabe que a gente podia ter ido mais. Com tudo que as gurias demonstraram em campo individualmente, porque a parte coletiva realmente sempre foi um ponto fraco nosso, porque, né, nossa treinadora não faz as coisas direito, a gente sabia que as gurias podiam ter... A gente teve um taverna que a gente fez um levantamento, assim, bem porco, digamos assim, de jogos que a gente poderia ter ganho e não ganhamos. A gente poderia ter classificado pelo menos em 6º lugar, o que tiraria nós do caminho do Corinthians e do Santos. Olha, dava pra ter ido pra uma semifinal. E a gente não foi por ideias, eu não sei se ultrapassadas ou limitadas da nossa treinadora, que acabou atrapalhando o desempenho das nossas atletas. Como o William disse, né? A gente poderia... Acabamos em 8º, enfrentamos o Corinthians numas quartas de final. Acabamos perdendo os 2 jogos, mas demonstrando força para tentar passar, inclusive, pelo Corinthians, que foi o campeão brasileiro, né, Thiago? Sim, e com um gol de cobertura da Ludmilla. Que eu não vou esquecer que no final do jogo ainda, foi o Corinthians no final do segundo jogo, o nosso querido Yura falou que a Ludmilla teria que lutar pela vaga dela como titular, né? Que ela teria que provar que ela tem condições de ser titular. Que foi pra mim uma das falas mais absurdas do campeonato. Não faz nenhum sentido. A Ludmilla, provou o tempo inteiro que ela merecia essa vaga e ninguém até hoje entende por que ela não tinha antes, né? Então... eu tenho ideia. Mas aí eu já... Desculpa te cortar, William, mas aí a gente já vem naquela coisa assim, é meio histórico do Grêmio, né? O Grêmio sempre gosta de cortar o jovem talento e deixar no banco. Ultimamente a gente tá tendo uma mudança nisso aí, a gente teve com o Everton, com o PP, principalmente com o PP, porque até o Everton enfrentou uma resistência para começar um jogo de titular, né? A gente tirou um ano de Fernandinho, né, antes do Everton. Assim. Exatamente. Quer dizer, todos os grandes talentos que saíram do Grêmio pegaram um banco até chegar alguém que realmente desse espaço e a pessoa estourasse. E aí o nosso medo de Ludmilla sair, inclusive, do clube, né? Pois até agora não foi anunciada a renovação da atleta. A gente tem exemplos no masculino e agora o exemplo no feminino, né? De jogador destaque que precisa ainda demonstrar, sei lá, o que e pra quem que merece uma vaga de titular. Mas no masculino tem muito a pressão da torcida, né? Tu vê o que o pessoal fez agora nesse último jogo com os guris que entraram, né? Então, especialmente em comentários de Twitter, coisa assim, porque agora a gente nem arquibancada tem. Mas no masculino tem... No masculino tem muito disso, a recepção da torcida e a reação da torcida. No feminino não tem. Eu acho que essa justificativa, ela pode ser qualquer coisa, assim, prefiro outra, sou mais amiga de outra, eu vou mais com a cara da outra do que dessa. Mas dizer que é porque novato não tem vez, eu acho que não cola muito no feminino.
concorda, William? Ou tu acha que é mais ou menos por essa pegada aí de histórico do Grêmio? É a soma das duas coisas. A gente tem um diretor retrógrado. Um diretor que foi criado no futebol no tempo que se jogava em chão batido. E ele acha que o futebol ainda é assim. Tu vendo as entrevistas do Yura, além do machismo, claro, que tem ali, ele é um cara que ele parou no tempo no futebol. Ele vê até tem coisas que ele fala que eu até acho que ele pensa que tá motivando as gurias, só que ele não tá, ele tá derrubando, ele tá destruindo elas. Ele não se dá conta de que ele acha que o futebol é como era 40 anos atrás. A retórica dele parou no tempo, né? Não só o futebol. Exatamente, não só o futebol. Então tem a questão assim, tem isso, tá? Tem essa parte. A gente tem a parte de uma treinadora que é completamente insegura. Por que eu digo que ela é insegura? Pelas mudanças que ela faz. Ela não confia no próprio time. O que ela fez contra o Corinthians foi claramente isso. Ela não confiava em colocar uma Gina lateral ou puxar a Sinara pra lateral e botar a Jane ou alguma outra guria no meio, ou botar o Edmila ali no meio. Por quê? Porque ela é insegura. No momento que ela é insegura, ela vai sempre preferir um atleta com mais rodagem para colocar, por mais que ela saiba que as gurias estão jogando mais. Isso ficou muito claro durante o ano. O problema maior, eu vou dizer assim, ó, agora sem corneta, o problema maior da Guzmão é a insegurança. Porque teve jogos que ela Mas de onde que vem a insegurança, né? Deve vir da falta de treino, eu imagino. Tipo, ela não treina a tática que ela quer aplicar. Ela não confia nela mesma. Ela não confia no trabalho dela. Porque tem muita coisa do jogo. Porque tem jogos, eu vou lembrar aquele jogo no São José, que a gente não ganhou por detalhe, assim. Ela trocou o time no intervalo e trocou bem. Tanto que o time... Lembra que ela botou a Edmila pela direita, colocou a Jane pela esquerda, e o time do Grêmio amassou o São José no segundo tempo e não ganhou por detalhe. Quer dizer, ela consegue ter ideias boas. Quer dizer, ela não é tão ruim assim. Eu sei que eu exagero às vezes na corneta, mas eu acho que o maior problema dela é ela não confia no próprio trabalho. E aí Nós chegamos a elogiar aqui no Taverna Tricolor, no Taverna Debate, que ela começava mal, mas ela sabia melhor do time. Logo depois, inclusive, a gente queima a língua porque ela mexe errado no time, justamente no Grenal, na final do Campeonato Gaúcho, terminando o ano do Grêmio. E aí, por que ela fez isso? Ela não ganhou um Grenal até hoje. O jogo, ela deve estar mais insegura possível. Então ela dá um tilt na cabeça e ela não sabe o que tem que fazer. Quantas vezes vice, William? Oi? Ela é tetravice, né? Ela tetravice. Um Grêmio em 17, aí ela vai virar, vamos lembrar a parte absurda da história, ela vai pro Inter pra ser auxiliar, e é vice de novo, porque em 2018 o Grêmio ganha. O Yurinha, que hoje é treinador do Sub-18, treinador das gurias. Quer dizer, o nosso treinador do Sub-18 já foi campeão gaúcho e a nossa treinadora do principal não. Não dá pra dizer que ela é colorada, né? Não dá pra Não sei, mas a questão é assim, ó. Aí eu, tipo... Ela é insegura. Eu acho que ela, por exemplo, é uma pessoa, eu não sei, aí é falha minha, eu não sei qual é o histórico dela antes do Grêmio. Mas eu acho que no grupo dela. Eu acho que a Patrícia é uma pessoa que ela deveria ficar mais tempo trabalhando com a base para depois chegar no profissional. Eu acho que ela não tem cacife para ser treinadora profissional, muito porque ela não confia no próprio trabalho. Ela tem que conquistar coisas na base para criar uma confiança para quando chegar no profissional ela ter confiança para trabalhar. Ela tem muito medo. E do Grenal fica muito claro, porque tem toda a pressão de... Eram 7 Grenais sem ganhar, agora são 8. Quer dizer, imagina o pavor que ela tava para aquele jogo. A hora que a Jane machuca, ela ia colocar a Yasmin no lugar da Analice. Tava muito claro que a Analice não tava bem no jogo, né? Tava cansada já. Aí a Jane machuca, ela simplesmente, em vez de trocar a substituição, não! Ela tira a Jane e bota a Yasmin. Tipo, cara, não tem lógica, não tem sentido. Só pra posicionar todo mundo aqui. Só pra posicionar todo mundo, né? Tá sendo no lugar de qualquer um, né? Tá sendo no lugar do Vanderlei. Mas só pra posicionar todo mundo aqui na linha do tempo, então, o Grêmio termina o Campeonato Brasileiro perdendo as quartas de final, os 2 jogos pro Corinthians, o primeiro na Arena, o segundo na Arena do Grêmio, o primeiro na Arena do Grêmio, o segundo na Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians, Itaquerão, antes conhecido assim por alguns torcedores, mas jogando muito bem, principalmente o segundo jogo. Vem o Campeonato Gaúcho. Oi? O placar engana, a gente não foi mal no primeiro jogo. Sim, o primeiro jogo foi aquele apagão do segundo tempo, né? O primeiro tempo 0-0, o segundo tempo o Grêmio começa tomando 2 gols, um seguida do outro. Quando esboçou uma reação, acabou tomando gol logo em seguida também, que acabou finalizando ali as chances. O Grêmio controlou, inclusive foi o único jogo do Grêmio no ano
em que o Grêmio fez marcação pressão na saída de bola do adversário. A Patrícia Termo, aquele primeiro jogo, a Patrícia Termo, eu tenho que elogiar também quando necessário. Ela armou o time bem. Eu não me lembro da escalação, se eu concordei ou não na época, mas... Só um pouquinho, William. Acho que vai chover. Eu tô ouvindo anjos cantando. Óbvio, assim, ó, qualquer time que joga do Corinthians, o goleiro do Corinthians joga como volante. Ela não joga nem como zagueiro, ela joga como volante. Tu tem que marcar pressão na saída de bola pra roubar a bola e fazer o gol. E o Grêmio tava marcando bem. O Grêmio conseguiu anular o Corinthians por muito tempo durante aquele primeiro tempo. E foi o que aconteceu no segundo jogo. A Lelé adiantada, a Eudmila recupera a bola pro Grêmio depois de um lateral e consegue tocar por cobertura por cima da goleira Lelé, que estava adiantada como sempre, jogando como uma terceira zagueira, digamos assim. E o Grêmio conseguiu diminuir o placar. Ela foi um jogo que ela não colocou a Karina como titular, porque para marcar uma pressão não tem como usar a Karina, né? Não tinha como, não conseguia encaminhar mais em campo. Mas ela armou o time bem. Aí deu aquele azar, aquela felicidade do analista fazer aquele gol contra, e aquilo ali derrubou o Grêmio. A Karina já não tava mais no time, William. Tava, ela entrou no finalzinho do jogo. Foi no segundo jogo que ela saiu. Ela rescindiu o contrato entre o primeiro e o segundo jogo. Verdade. Tá? Só que assim, depois daquele gol que a analista acaba fazendo, né, aquele azar dela, o time murchou. No que o time murchou, a gente tomou o segundo gol aí acabou o jogo. E mesmo assim o Grêmio ainda quase conseguiu descontar aquele jogo. E aí veio o Campeonato Gaúcho depois disso, né, Tchely, que foram aquele campeonato com 6 times, 6 equipes, 2 grupos de 3, uma final já prevista de Grêmio e Inter, porque foi praticamente 2 massacres do Grêmio para cima dos adversários, o Estrela Lajadense e o Oriente de Canoas, chegando no Grenal. Resultados que até demonstraram assim, um time organizado para poder pressionar, mas que na final não usou muito o poder de ataque que tinha, a pressão que tinha para cima do Inter. Em alguns momentos tentou, mas o time do esqueci o nome do treinador, só lembro o sobrenome de Salgado. Maurício Salgado, obrigado, William. Que demonstrou uma melhor organização dentro de campo. E a gente acabou perdendo um jogo, mas também no detalhe, né? Sim, eu acho que tendo em vista um campeonato ruim, né, do ponto de vista de quem apoia o futebol feminino, né, acho que foi um campeonato um pouco deprimente de ver de como a dupla Grenal era a dona do campeonato. E a gente já tinha essa expectativa antes. Mas eu acho que era uma expectativa de que o Grenal fosse um jogo mais de igual para igual, né? Pelo menos em termos de marcação, de ataque, de defesa, enfim. Só a nossa marcação não foi tão boa, mas eu acho que a gente conseguiu... Também não sei qual era a expectativa dos colorados e do time do Inter, mas eu acho que a gente conseguiu, pela nossa expectativa, conseguiu segurar muito mais o time do Inter do que, por exemplo, em comparação a times do interior conseguiriam com times um pouco mais evoluídos, né? Sei lá, não sei. Fiz uma lógica que não fez sentido nenhum, mas vamos lá. Continua. Eu esperava e acho que foi assim, um jogo de igual para igual, de modo geral. A gente não baixou a guarda, uma coisa que eu agradeço muito às meninas, né? Não a ninguém mais, nem a comissão técnica, ninguém, que não as meninas, não baixaram a guarda, não, estavam perdendo o jogo e buscando e querendo ganhar, né? Ou querendo empatar, querendo buscar o resultado. Então acho que, de modo geral, assim, o Grenal foi bem brigado, né? Foi uma briga boa. Tem questão Grenal, né? Infelizmente acabou não dando, o Inter se consagrou campeão, como o William disse, já são 8 Grenais nessa conta sem vencer. Nisso acaba o ano do Grêmio, ou seja, no primeiro semestre a gente começou bem, 3 vitórias e 2 derrotas, veio a pandemia, a paralisação, os jogos voltaram ali em setembro, o Grêmio voltou a ter bons resultados, chegou a um 3º lugar no Campeonato Brasileiro e aí uma sequência de derrotas que jogou o Grêmio lá para baixo na tabela, para o meio da tabela, na verdade, né? E segurando aos trancos e barrancos ali, conseguindo uma classificação heróica, diga-se de passagem, mas que poderia ter sido melhor, como a gente ressaltou. A gente tem aqui alguns recados de pessoas que participaram com a gente esse ano aí
do Taverna Tricolor. Como a gente disse, a Ana Lu infelizmente não pôde participar com a gente hoje. Depois ela mandou um videozinho pra gente também, mas a gente tem alguns relatos aí, alguns posicionamentos de torcedores e participantes aqui com a gente. Vamos começar pela Rayane, então, William? Vamos amarrar direto do Vila Jardim, lá do recesso dela na piscina. Vamos ver o recado da Rayane. Direto do QG. Eu acho que o ano de 2020 das gurias gremistas foi melhor do que talvez o imaginado por boa parte da torcida, assim. Eu acho que foi montada uma equipe boa tecnicamente, mas que talvez mais organizada, com comando técnico um pouco mais apurado, pudesse, enfim, levar as meninas um pouco mais longe. Entretanto, eu acho que as meninas chegaram ali as finalistas do Brasileirão e fizeram um bom enfrentamento com o Internacional. E, enfim, eu espero que o Grêmio consiga, agora em 2021, fazer uma parte financeira melhor no time feminino e que as meninas consigam chegar com estofo maior nas competições. Achei que o ano foi bom dentro daquilo que a gente imaginava no começo, mas no final talvez um pouco frustrante, né? Eu acho que esse é o sentimento que fica. Um beijo. Tá aí a Rai falando mais ou menos o que a gente falou também, né? Começou o ano sem muita expectativa, o Grêmio mostrou ter um elenco bom, capaz de chegar mais longe, mas faltou comando técnico, né, Tchely? Sim, faltou treino, né? Treino em conjunto, porque individualmente a gente sabe que tem muita qualidade ali, mas não é bem lapidada essa individualidade. E como tu mesmo trouxe anteriormente, né, William, o Yura já foi campeão gaúcho, o Yurinha, né? O Yurinha foi campeão gaúcho e hoje está treinando a categoria de base. Será que seria uma boa opção para 2021, de repente começar o ano o time do Grêmio? Ou acredita que a Patrícia vai continuar? É uma incógnita, né? Uma boa tarinha em São Paulo que o Palmeiras tem interesse nela. Tomara Deus que sim. Vamos rezar muito para que o Palmeiras realmente tenha interesse nela e leve ela. Bom para ela, bom para nós. Acho que todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que mesmo quem perder vai ganhar. Exatamente, né? Ou melhor, né? Nem quem ganhar vai perder, mas eu acho perder vai perder, vai todo mundo perder. Era o contrário. Ele comandou os gurias naquela final em 18, mas quem montou aquele time foi um treinador que era de São Paulo, não vou lembrar o nome dele, cujo qual foi demitido porque ele bateu boca com o Yura velho num aeroporto por uma bobagem, e o Yura se ofendeu e demitiu o cara. Aí, esse é o nível do amadorismo da nossa direção feminina, né? E o Yurinha deu sequência no trabalho e a gente acabou conquistando o Gauchão aquele ano. Eu acho que ele ainda é muito novo. Eu acho que onde ele tá hoje, no 18, é o lugar para ele começar a carreira dele. Eu esperava, assim, uma Tatiele, como foi o meu pedido de presente de Natal semana passada, ou qualquer outro treinador com mais rodagem no feminino para trabalhar o time, para trabalhar de verdade, né? Pegar as gurias, pegar as mais novas principalmente, e incentivar e ensinar a parte técnica que elas precisam para evoluir e principalmente a parte tática e coletiva do nosso time. É o ponto que a gente precisa evoluir muito para poder pensar naquela projeção lá do Álvaro Pancho, nosso coordenador técnico, de que chega entre as 4 do Brasileiro. Para a gente chegar entre as 4 e tentar uma vaga numa Libertadores, a gente tem que melhorar muito a parte coletiva. E isso não vai acontecer se a gente, a cada começo de ano, mudar metade do time. Essa mudança de time completamente aí, de mudar todo o elenco praticamente, né, ou pelo menos metade dele sempre acaba mudando, não ajuda em continuar um trabalho. Mas vamos aí pro próximo recado, William. O próximo recado é da Marina, né, da página do Grêmio Feminino, que participou no semana retrasada com a gente, se não me engano. Exato. E ela mandou também o que ela viu de bom e de ruim no ano do Grêmio, tá? Já vou compartilhar aqui. Oi, gente! Então, pra mim, o ponto positivo nessa temporada 2020 pro Grêmio Futebol Feminino, com certeza é a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que subiu direto da Série A2 pra Série A1, ficar entre as 8 maiores equipes do país, é uma grande conquista. E o ponto negativo, com certeza, é o vice-campeonato gaúcho, porque novamente o Grêmio perdeu para o Internacional na final, ficando sem o título. Então é algo que a gente ainda tem a melhorar para 2021.
A Marina aí trazendo pra gente a grande campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Como a gente ressaltou, poderia ter sido melhor, mas foi uma grande campanha. Chegar em 8º lugar perante todas as dificuldades e o que se apresentava no início do ano. E perder o Campeonato Gaúcho mais uma vez é uma decepção, né? Porque todo mundo esperava ganhar o Gauchão esse ano. Pode falar, Tati. A Tia desarmou, pode ir. A Tia já tava ali, ó. Pode ir. Ela deu uma respirada e eu tava, vai, Eu Tia. tava esperando ele dizer quem era que ia, mas ele não passou a bola. Passa a bola, você tem que passar a bola. Guerreirinha, veio, eu passa a bola. tava pensando justamente, a gente falou da situação da falta de expectativa. E aí a gente criou a expectativa e a expectativa foi derrubada, né? Então, é exatamente isso que a Marina falou. Tipo, tem tudo a ver, assim. A gente não esperava nada, mas de repente a gente começou a esperar muito e olha só onde a gente ficou, no vice do Gauchão, né? Então, acho que reflete bem o que a gente tava falando antes. E aí, William? Não tem muito mais o que acrescentar nisso aí, né? Tipo, o pior de tudo, assim, o nosso plantel criou essa expectativa, né? O time simplesmente foi mostrando qualidade durante os jogos e todo mundo sempre acabou o jogo. Não, se a Patrícia conseguir ajeitar e treinar um pouco mais, tabelar e trabalhar junto, a gente vai conseguir chegar longe. Só que foi indo e não acontecia isso nunca. Parecia, pelo contrário, teve momentos que parecia que ela conseguia regredir o time. E aí veio toda a frustração. O Gauchão, eu tinha muita esperança, principalmente pelo que as gurias vinham apresentando, individualmente, obviamente, né, que a gente já falou várias vezes. E na final parece que pesou o trabalho tático do Inter e o não trabalho tático do Grêmio. O que a gente já destacou bastante aqui, se destaca muito o elenco e pouco o trabalho tático do time. Vamos pro terceiro recado aí, esse do Matheus Vaz. Nesse ano que eu acho que teve como grande ponto positivo a raça e entrega de muitas jogadoras jovens que fizeram a diferença para o time esse ano. A gente teve aí também o grande exemplo da Yasmin, que entrou no meio da fumaceira num jogo que a gente estava perdendo por 1-0 no Corinthians e, na minha opinião, foi a melhor em campo. Tanto é que essa entrega, essa raça dela até o final sempre fez com que boa parte da torcida quisesse ela entre as titulares, né, do lado da Andressa, outra jogadora jovem que simplesmente foi espetacular. A Gisele, que fez o gol contra a Ferroviária, que colocou a gente na 3ª colocação. Então, essas jogadoras aí, elas simplesmente vestiram a camisa, entenderam o que é ser Grêmio e levaram a gente o mais alto que elas conseguiram. Mas também já cai no negativo, que eu acho, ao meu ver, durante muitos confrontos o Grêmio foi meio que esculhambado em campo. Jogadoras fora de posição, e isso cai muito na conta da técnica Patrícia, que conseguiu montar um time que surpreendeu a todos, chegou até a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas de repente mudaram as peças e ela não sabia mais jogar. Ela montou uma estratégia, ela foi cega naquilo e ela não soube depois se readaptar para os outros confrontos. Tá aí o recado do Matheus, né? Assim como ele é um pouco indignado aí com o comando da Patrícia Guzmão, que não soube mexer no time quando perdeu uma ou outra peça e acabou fazendo mudanças desnecessárias, eu diria assim, né, William? Cara, é uma coisa que eu defendi muito ano, que o meu trio de meio ideal seria Marisa, Kika e Pri. E a gente perdeu a Kika até o ano que vem. Provavelmente ela só volte a jogar na metade do ano que vem. A Marisa ficou praticamente 3 meses sem jogar. Só voltou a jogar o Gauchão, né? Saiu na metade do brasileiro e só voltou no Gauchão. Então, também a gente tem que levar isso em conta, né? Só que, como o Matheus falou, ela não soube buscar alternativas. A gente vai lembrar que teve um jogo que ela colocou a Ju Oliveira como volante ao lado da Pri. Isso não tem cabimento, gente. Sabe? Ela foi recuando a Ju, né? A Ju era centroavante, começou a jogar de atacante e jogar pelo meio, e quando viu, tava jogando de volante. Não tem como dar certo. Porque a Pri já não tem aquele cacoete pra ser ter a primeira função no meio ali, né? Ser aquela volante à frente da zaga. Aí, além dela ser isso, ela colocou uma atacante do lado dela. Tipo, ela mata as duas, porque ela mata a Ju, que não sabe jogar ali, e ela mata a Pri, porque tem que jogar pelas duas. E aí não tem explicação, não tem o que falar sobre. E aí, Thierry? É isso, né? Mais uma vez, esse comentário do Matheus me fez pensar muito nisso, de como
de fato, todos nós vimos que é o individual que fez a diferença. As meninas serem mais jovens, terem vontade de jogar, fizeram toda a diferença, fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Agora, treinamento tático inexiste, né? Elas têm muita vontade, têm muito treino individual, assim, tipo, treinam pesado diariamente, mas para saber jogar em equipe, tu precisa de muito mais do que isso. E os números da temporada acabam mostrando isso, né? Que foi muito por resultados individuais do Grêmio, né? A gente teve aí a Gisele, que justamente no jogo contra o Corinthians foi reserva e acabou sendo indicada a destaque do Campeonato Brasileiro, né? Ela está entre as indicadas aí a revelação do ano. O Grêmio teve um total de 20 jogos, o que é muito pouco, né, para uma temporada, mas foram 20 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Grêmio conseguiu marcar 42 gols e sofrer 19. Lembrando que o Campeonato Gaúcho conta muito para isso, né? O Campeonato Gaúcho, em 2 jogos contra equipes menores e com uma estrutura mais frágil, digamos assim, acabou dando aí 20 gols pro time do Grêmio nessa conta, né? Se a gente tirar os gols do Gauchão, o Grêmio vai terminar aí com menos de 20 gols no Campeonato Brasileiro, sofrendo 19, claro, contando com a final aí contra o Internacional. Mas isso deixa claro como o Grêmio não era abaixo dos outros times do Brasileiro. O maior placar que o Grêmio tomou no Brasileiro foi o 3-0 contra o Corinthians já nas quartas, num jogo que teve aquele apagão, que a gente tomou 2 gols em 25 minutos. Então, mostra quanto o Grêmio poderia ter ido mais longe, porque a gente jogou de igual para igual com todo mundo, mesmo sem a parte tática. E lembrando, né, Edmila e Marta, que muitas vezes foram reservas, são artilheiras do time junto com a Ju Oliveira, que também, né, em muitos momentos perdeu espaço no time, foi jogar em outra opção, tanto ela quanto a Marta jogaram como segundo atacante, fora da área, escalações assim que realmente não fazem sentido, são coisas que a gente fica tentando entender, né? Claro, eu vou fazer aqui o papel de vamos ser justos, né? E dizer assim, a Patrícia Guzmão apresentou um bom trabalho no sentido. Em muitos jogos a gente viu a Andressa Pereira e a Ana Alice trocando de posições ali na zaga do Grêmio, né? Uma indo para a direita, outra indo para o lado esquerdo e cumprindo bem, mesmo mudando de posição ali na zaga do Grêmio, assim como outras peças ali do time no meio de campo. A nossa defesa estava bem armada, isso a gente não pode falar. A gente muito jogo se prejudicou por não ter a cobertura da defesa por causa daquele problema no meio. Mas mesmo assim, apesar de todo esse trabalho de conseguir fazer as atletas mudarem de posição e ainda assim jogar bem, ainda assim se destaca pelo individual de cada atleta e não pelo esquema tático, porque o esquema tático, mesmo com essa qualidade, sofreu muito, né, Tchelle? Exatamente. Não tenho mais o que falar sobre isso. É impressionante. Assim, eu me sinto mal em falar tão mal da Patrícia Guzmão, porque a gente aguenta no masculino, tipo, eu fico comparando isso, sabe? O quanto a gente aguenta no masculino também, erros, assim, do técnico, né? E há quanto tempo a gente aguenta? Porque às vezes ele acerta. Então ela também, às vezes ela acerta, mas nem quando ela acerta ela é perdoada, né? E claro, isso tem a ver, ao mesmo tempo que eu fico pensando, puxa, que droga, ninguém perdoa a Patrícia Guzmão, eu penso, nossa, o Renato tem muito mais títulos do que ela, para que a gente dê uma colherzinha de chá para ele, né? Então, faz parte também desse papel de torcedor cobrar, né? A gente cobra sempre o comando técnico e não o jogador. O jogador a gente vai cobrar, mas claramente a gente vai cobrar mais o comando técnico por saber qual é a opção melhor. A gente tá vendo ali qual é a opção que tá dando mais resultado, né? E eu acho que os dois têm a característica de encontrar culpados em campo, né? Os dois puxam também a culpa para si. É o que meio que acalma o torcedor nesse ponto, assim, acho. Tu concorda com ela, William? Eu tenho meu ranço com a Patrícia, eu sei, mas como eu já falei, o trabalho dela não é assim um absurdo de ruim. Eu acho que a parte que mais irrita na questão dessa comparação com o Renato e coisa, eu sou um que pensa a cabeça do Renato desde metade de 2019, então eu sou coerente, eu reclamo dos dois. Mas a questão da Patrícia é que a gente
Assim como o Grêmio do Renato, a gente sabe que ele não vai tirar mais nada além disso. A gente pode ganhar a Copa do Brasil esse ano. Pode. Mas isso não quer dizer que o trabalho dele foi bom esse ano. Sabe? O time do Grêmio tem um plantel bom. Tem jogadores que tem jogos que destroem o jogo e a gente já ganha o jogo. Pega o PP num dia bom, ele mete 3 gols. Ou faz um e bota 2 caras na cara do gol. E nas gurias, mas por quê? Porque o Grêmio, bem ou mal, tem uma memória tática já de 2-3 anos. Bem ou mal, o time já meio que sabe o que tem que fazer. O que a gente sente no feminino é que realmente as gurias têm que decidir o que elas vão fazer, como se elas não tivessem tido uma orientação. A gente nunca viu o Grêmio feminino. Olha ali, cara, olha que jogada bem trabalhada e tal. A gente vê, mas a gente vê assim, por exemplo, a Edmila vai lá, dribla 3, atira a bola na Marta, a Marta dribla 2 e faz um gol. Baita jogada. Mas não é uma jogada que foi treinada coletivamente. Foi 2 atletas acima do nível que trabalharam juntos e fizeram um gol. E pra mim essa é a grande diferença. O Grêmio, bem ou mal, a gente tem espasmos daquele Grêmio de 2-3 anos atrás, às vezes. O feminino a gente não tem. Porque nunca teve, né? E lembrando que a gente não sabe como é que estão os contratos do time feminino, e até agora a gente tem 4 renovações e algumas jogadoras já se despedindo do time do Grêmio, né? As renovações são as goleiras Lorena e Raíssa, e lembrando, são apenas 2 goleiras, o que a gente precisa de mais uma, né? É um absurdo, porque se tiver a falta de uma e só uma de opção... A gente jogou um Grenal sem goleiro no banco, gente. Ainda mais com Covid, né? Tem que ter mais goleiro. Então, e agora também o anúncio da renovação da Pribac e da Marisa ali no meio de campo do Grêmio. Pelo menos a Pribac aí e a Marisa também renovando com o time do Grêmio. A Ju Oliveira já se despediu. A gente fica triste pela dispensa da Ju, né? A não renovação, na verdade, do contrato dela, pois foi uma pessoa que se identificou muito com o clube, com a camisa do Grêmio, com a torcida do Grêmio, né? Ela tinha uma boa relação com a torcida, inclusive. Mas é isso, esse foi o ano do Grêmio. Começou vindo de uma Série A2, remontando um time que teve muitas dispensas, chegou a um 3º lugar do Campeonato Brasileiro, chegou em 8º no final, enfrentando umas quartas de finais contra o Corinthians, que veio a ser campeão da competição, passando por Avaí Kinderman, e na semifinal um clássico contra o Palmeiras. Grandes jogos, inclusive, né? Uma equipe muito forte, como exemplo, exatamente, melhores que as finais. E o Grêmio mostrou que tem força. Já foi informado esse ano que o investimento pro ano que vem vai ser maior. A gente espera aí para ver qual vai ser o resultado disso. Posso fazer uma cornetinha? Claro. O dobro de nada é quanto? Depende. O do ano passado. Não. O dobro do que não se sabe. É tipo, a gente não tem uma meta, mas quando a gente cumprir a meta, a gente vai dobrar a meta. O resumo da história é que a gente vai começar o ano de 2021 assim como começou em 2020. Cheio de incertezas, sem saber o que vem por aí, sem muita expectativa, mas pode ser que surpreenda. A gente já conhece boa parte do grupo, a gente espera que o que tem aí ainda renove. Tem muita gente para renovar, que a gente espera que o Grêmio continue e que espera também que reponha as peças que estão saindo à altura. Eu queria agradecer aí, a gente vai ficando mais uma vez por aqui, queria agradecer a presença da Tiele, os comentários. Feliz 2021, Tiele. Que seja feliz, né? Muito obrigada até aqui, esse ano foi bom estar aqui com vocês. Queria dizer isso, abrir meu coração agora. Que venha mais em 2021 e que o Grêmio queira ganhar, né? Eu já pedi pro Papai Noel, mas vou reforçar aqui, que o Grêmio queira ganhar títulos com o feminino. Muito obrigado, Thierry. Muito obrigado, William. Um feliz 2021 pra ti. Obrigado por fazer aí parte da bancada e das transmissões do Taverna Tricolor. Feliz 2021 para todo mundo. Que a gente tem um ano feliz com o Grêmio, não tanto no masculino como no feminino, mas principalmente no feminino, que a gente quer ver crescer cada vez mais. Desejo, como eu já pedi pro Papai Noel, uma treinadora de verdade pro time. E vacina para todo mundo. Valeu, pessoal, até ano que vem. Valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, para quem vai ver tanto no Facebook quanto no YouTube.
Nas duas plataformas vai estar lá a Taverna Tricolor, o Taverna Debate em alto nível para finalizar o ano, porque tem que ser assim. E para começar o ano também, né? Porque vai estar no ar aí na sexta-feira, dia 1º de janeiro. A gente já esperando um ano melhor, com mais investimento, com títulos, quem sabe aí para o time do Grêmio, que é o que a gente espera. Com renovações, né? Como disse o William, com vacina para a gente poder acompanhar o time no estádio, poder apoiar aí e que o Grêmio possa ir mais longe e trazer alegria e paz pro coração tricolor aí. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado para quem estava aqui acompanhando. Obrigado pro Lucas, que está aí fazendo um esforço, jantando e fazendo toda a parte técnica do Taverna Tricolor. E até a próxima, a gente volta aí em janeiro de 2021. Até lá. Tchau, tchau.